em Angola. Para isso, trazemos hoje como convidado o pastor Noé Mateus, da Igreja Pentecostal. Muito boa noite, senhor pastor.
Muito boa noite a todos irmãos que nos assistem a partir tanto desta plataforma Zoom. Para quem não me conhece, eu sou Noé Mateus, pastor da Assembleia Pentecostal, Ministério Agora Sossego em Cristo, e pastor aqui tanto de uma igreja que está aqui no Zango, ao lado do nosso super, que é a Casa de Oração para Todas as Nações. Agradecer mais uma vez pelo convite para estar aqui e falarmos a respeito daquilo que tem sido tanto a situação que a Igreja Universal do Reino de Deus vive, infelizmente, em Angola. Digo infelizmente porque os verdadeiros cristãos não apoiam e não aceitam que a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo viva situações conturbadas. Nós, enquanto cristãos, o amor, o respeito, a paz e a unidade, acima de tudo, deve sempre valer a pena. Ok, muito bem. Pastor Bartolomeu Bangu, da Igreja Universal do Reino de Deus. Muito boa noite, senhor pastor. Seja bem-vindo ao debate. Obrigado e boa noite a todos. E temos a certeza que vamos dar um contributo para clarear a situação que a igreja vive hoje em Angola. Temos também a certeza que aqueles que são cristãos não se revêem em atos de rebeldia, em atos de vandalismo, em atos criminosos que muitos hoje temos acompanhado, perpetrado por esses irmãos. E eu tenho a certeza que o Senhor vai aclarear a situação da igreja através desse debate. E a seguir, então, temos o nosso comentarista residente, o jurista doutor Ângelo Santos. Boa noite, doutor Ângelo Santos, e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso debate. Muito boa noite, camarada Nanda. Boa noite aos pastores, nesse caso, pastor Bangu e também pastor Ismael. Pastor Noé, e também saudar aqui os nossos telespectadores, né, que acompanham esse debate. Mais uma vez que estamos prontos para discorrermos naquilo que é o tema e contribuirmos para o saber e assim clarificarmos algumas situações que, infelizmente, como disse bem o pastor Noé, a Igreja Universal tem vivido aqui em Angola. Ok, eu na verdade vou começar o meu debate de forma diferente, não é? Visto que tive a informação de que, mais uma vez, houve o uso desproporcional e excessivo da força policial. E eu começo pelo pastor Noé Mateus, e de lembrar aqui que o pastor Noé Mateus, há algumas semanas atrás, postou um vídeo na sua página do Facebook a criticar a forma como os cristãos da Igreja Universal do Reino de Deus têm sido tratados pela nossa polícia. Aconteceu a agressão ao pastor Cláudio, ao bispo Segunda e alguns membros da igreja, e, no entanto, hoje voltamos a assistir, então, à agressão de alguns membros da igreja, a detenção de um bispo, e, no entanto, houve um caso de uma senhora, que por sinal é esposa de um pastor, que foi agredida e chegou mesmo ao ponto de desmaiar. Pastor Noé Mateus, o que é que o senhor tem a dizer com relação à atuação da nossa polícia nesses dois casos em específicos? Para quem não sabe, eu sou defensor dos direitos humanos faz anos, e durante muitos anos eu tenho acompanhado a forma como a nossa polícia reprime manifestações, muitas das quais autorizadas até pelo Estado angolano. Mas agora, obviamente, tenho acompanhado o que tem acontecido com a Igreja Universal, já que parece que os direitos humanos só eram para questões sociais, mas nunca para questões religiosas. E percebo que há um grande excesso, fundamentalmente porque a polícia vem para ajudar, sejam os manifestantes, naquilo que é a sua forma de manifestar, e também vem para proteger os bens públicos ou privados para não serem depredados. Nunca para
humilhar, nunca para agredir os manifestantes, principalmente aqueles que não representam nenhuma ameaça às autoridades instituídas. Sabemos que toda a manifestação, há gritos de um lado, há protestos, há palavras de ordem, e estes atos fazem parte de qualquer manifestação, desde que não coloque em risco a vida das autoridades, seja do caso o polícia, nem dos transeuntes, daqueles cidadãos que estão a passar, e que seja, de facto, uma manifestação pacífica. E tive a oportunidade de ver atentamente a manifestação que houve, portanto, numa das catedrais da Igreja Universal, e fez-me espesso a forma como a Polícia Nacional, alguns dos agentes da Polícia Nacional, não vamos aqui generalizar, trataram os manifestantes, mais propriamente os cristãos da Igreja Universal. Isso, tanto como um ativista, como um defensor de direitos humanos, é uma autêntica violação dos direitos do cidadão, porque o pastor que estava de joelhos dobrados, com as mãos na cabeça, não representava nenhuma ameaça às autoridades e esteve em posição de submissão, que isso é fundamental. Quando alguém está numa posição de submissão e não representa nenhuma ameaça às autoridades, cessam a coação da polícia. É fundamental dizer isso. Quer dizer que já não se pode empreender qualquer tipo de coação quando alguém se submete à autoridade. Foi a posição que o pastor, que infelizmente teve o seu braço partido ou quebrado, esteve. E aqui surgiu a minha indignação, porque falamos de direitos humanos, esquecemos que os religiosos também têm os seus direitos. E devo aqui enfatizar que a Igreja Universal, as igrejas no seu modo geral, são dos crentes, não são dos pastores, não são dos bispos, não são dos reverendos. A igreja são dos crentes, são eles que dão os seus dízimos, as suas ofertas, são eles que participam e são eles que, de certo modo, devem exercer o direito de usufruto, no caso da instituição religiosa. E aqueles irmãos que estavam lá na catedral não estavam se mais a exercer os seus direitos. Portanto, a polícia devia estar lá sim, obviamente, devia estar para quê? Para agredir as pessoas de forma deliberada, descarregar a sua ira, a sua raiva contra um cidadão indefeso? Não. É isso que deve ser chamada a atenção. Penso que a Polícia Nacional tem acesso a esse vídeo e pode-se perceber de forma muito clara que aquele pastor não representava nenhuma ameaça, e daí vai a minha condenação e indignação. O outro caso que o pastor Lourenço Damba citou, não acompanhei, não tenho matéria para poder tanto me debruçar agora, mas para esses casos específicos das quais eu tive acesso às imagens, é repugnante, inaceitável e não se deve ser aceito, seja contra os membros da Igreja Universal, seja contra qualquer outro cidadão que não representa nenhuma ameaça às autoridades. Isso é uma clara violação dos direitos dos cidadãos. Senhora pastor Noé Mateus, qual é a explicação que há? Como é que conseguimos perceber o silêncio dos líderes, tantos líderes de outras denominações religiosas, quanto as nossas instituições dos direitos humanos, diante, desta flagrante violação dos direitos dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus? Bom, será que há algum medo de retaliação? Não, eu acho que é um dado novo, é algo novo. Os direitos humanos sempre se debruçaram a favor das minorias e, no entanto, nunca no nosso país teve uma situação de violação dos direitos dos religiosos de uma forma grosseira, como estamos a ver agora a nível da Igreja Universal. Há, sim, agora um despertar, não é? Talvez eu seja o primeiro, porque
sou pastor e estou de olho a essas questões das discriminações religiosas quando se vai apresentar assuntos ligados aos direitos humanos e não só. O nosso país, infelizmente, está a enveredar para uma perseguição religiosa. Aliás, vemos isso em muitas matérias jornalísticas que expõem situações de pastores que supostamente foram traficantes de droga quando não são, pastores que violaram quando não violaram, pastores que fizeram cárcere privado quando não fizeram, demonstrando uma tendência maléfica e maligna contra a Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma certa um certo interesse de não se falar sobre a violação dos nossos direitos. Claro, nós cristãos é que temos que começar a denunciar práticas que colocam a igreja numa posição muito vulnerável. Aliás, deixo aqui enfatizar que eu estive numa atividade agora realizada pela Mova Angola. Eu questionei isso ao preletor, que é um dos deputados do partido no poder, sobre como é levado matérias ligadas à igreja. Ou seja, quando se fala de igreja no nosso país, tendem ultimamente a apresentar as coisas erradas, nunca as coisas boas que a igreja faz. É um dado novo, vamos surgir, deve surgir ativistas, defensores de direitos humanos ligado à religião. É urgente que surja, porque sempre achamos que os religiosos não sofrem violação dos seus direitos, quando na verdade sofremos. As autoridades religiosas do nosso país penso que devem ter um fórum próprio que discutem ações ligadas à Igreja Universal. Não sei se a Igreja Universal está ligada a alguma plataforma religiosa no nosso país, porque temos o SICA, temos a EA, temos uma série de plataformas religiosas dos quais os religiosos, líderes máximos das denominações religiosas do nosso país discutem. Não sei se a Igreja Universal faz parte de uma dessas plataformas, mas claro, eu penso que fala-se ainda de boca pequena, nunca de forma aberta. Mas a Igreja Universal tem também o direito, a liderança, de procurar, através dos seus órgãos de comunicação, ouvir as vozes desses líderes, que é fundamental, ouvir o que é que eles pensam a respeito do assunto. Eu penso que tem algumas pessoas que gostariam de falar sobre isso, só que ainda não foram contactadas e deverão ter uma posição mais conciliatória a respeito daquilo que vive a Igreja Universal do Reino de Deus. Okay, obrigado. Impõe aqui fazer a devida correção. Eu, na verdade, não sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. No caso, sou professor e docente de profissão, professor de profissão. Pastor Bartolomeu Bangu, a Igreja Universal do Reino de Deus está a ser literalmente violentada, visto, não é? analisando a atuação parcial das nossas autoridades, sobretudo da Polícia Nacional? Claro, e sem dúvida que há aí uma atuação totalmente parcial. Eu sou uma das pessoas que tive um contato com algumas pessoas ligadas ao Ministério do Interior, e uma das perguntas que me foi feita nesse encontro que tivemos foi se nós iríamos invadir as igrejas, se nós estávamos nos reunir frente às igrejas com o objetivo de invadir as igrejas. E foi claramente essa pergunta que mais me foi feita durante o encontro. E eu tive a preocupação de falar para o comandante que esteve lá presente que nós não estamos ali para invadir as igrejas, apenas estávamos ali para fazermos as nossas orações, já que não nos é permitido entrar dentro das igrejas. Então nós poderíamos, por fora, mostrando um gesto de clamar por justiça, fazermos as nossas orações. Mas o que me parece? A orientação que eles receberam é exatamente esta, que nós iríamos invadir as igrejas. Eu ainda disse para o seu comandante, mas como é que eu vou invadir uma igreja que quem está dentro é um pessoal nosso? Que quem está dentro são pastores que não se
voltaram à rebelião, são pastores que não se rebelaram à direção da igreja. Então, existe essa atuação da polícia, que é uma atuação completamente parcial, e nós até entendemos, como o pastor Noé acabou de frisar ali, não são todos agentes, alguns agentes que vão ali com um espírito vingativo, com o único objetivo de talvez mostrar a força que tem, porque nós temos ali algumas senhoras com idade, temos ali alguns senhores com idade que simplesmente levam uma Bíblia, simplesmente estão com uma garrafa com água, mas esse excesso realmente nos preocupa porque são vários e vários direitos nossos como cidadãos angolanos, porque aí não tem brasileiros, são todos angolanos, que estão sendo violados. E nós, às vezes, quando fizemos as cartas às instituições, as nossas cartas não são atendidas, nós somos rejeitados. Mas por quê? Porque Senhor pastor, perdemos o áudio. Desligaste o áudio. Oh, desculpa. Ok. Pensei que estava sem áudio. Então, eu dizia que quando às vezes nós fizemos entrega da nossa documentação em algumas instituições, não somos atendidos. Hoje, a revolta da população, os membros da igreja, é exatamente nesse sentido. Por quê? Por que estão a dar voz a quem não tem direito de ter voz, enquanto que quem deveria ter a voz, que somos os legítimos, não nos dão a voz? Olha, doutor, eu participei em algumas audiências também, e um dos juízes falou exatamente a seguinte palavra: pastores, não cobiçais o que é dos outros, está escrito na Bíblia. E o que nós vemos hoje é exatamente a cobiça naquilo que não é deles, naquilo que não pertence a eles. E, infelizmente, estamos num país onde ainda há alguma reticência na execução do chamado a democracia de direito. E há uma reticência, e quando o pastor Noé diz que tem pastores que querem falar e não querem falar, olha, eu em parte, pastor Noé, concordo, mas em parte também não concordo, porque quem está a apoiar muitos desses indivíduos são pastores de instituições até com renome no país. São pessoas que sabem claramente que eles deveriam ter procurado a direção da igreja, tentar, não digo até pressionar, mas tentar ouvir da igreja o que realmente estava acontecendo ou o que está acontecendo. Não fizeram isso, apenas apareceram em público, dando todo o apoio, apareceram em público, apoiando eles. Então, o que acontece hoje? Nós não temos outro caminho. O único caminho que nós temos como cristãos é clamar. É o que nós estamos fazendo e vamos continuar a clamar até Deus nos ouvir. Eu acredito que com essas imagens que a polícia tem tido e também com algumas organizações internacionais, eu acredito que nos próximos meses vamos ter um posicionamento do Estado angolano com relação à situação da igreja. Ok. Doutor Ângelo, assistimos, aliás, a violações dos direitos, não é, de cidadãos angolanos, porque para além de serem membros da Igreja Universal, não deixam de ser cidadãos. Verdade, né? Verdade. Já mostramos o nosso posicionamento no programa passado, né? E aqui continuamos a perfilar no mesmo sentido, né? É necessário que se mostre para as pessoas qual é o motivo da repreensão. Estamos a reprimir a manifestação ou a aglomeração? O que se tem dito é que estamos a reprimir as aglomerações. Eu aqui digo, as aglomerações foram impostas por um decreto que estabelece a situação do estado de calamidade. E a situação do estado de calamidade não faz parte das restrições ou das limitações dos direitos e liberdades fundamentais que constam do artigo 58 da Constituição. Ou seja, o estado de situação de calamidade não restringe os direitos e liberdades fundamentais do cidadão, e sendo o direito de manifestação um direito fundamental, deve aqui os agentes da polícia encontrarem meio termo, até porque disse bem também o pastor Noé, que não é função da polícia reprimir, é função da polícia organizar, ordenar, para que se cumpra com aquilo que são os preceitos da lei. Nós vamos aqui generalizar, né? Estamos a falar de alguns agentes e não da polícia no seu todo, mas, infelizmente, o que temos assistido são violações de formas grosseiras e recorrentes de direitos constitucionalmente consagrados. Isso, de direito, primeiro,
dos cidadãos e depois dos direitos dos cristãos da Igreja Universal do Reino de Deus. Okay, muito obrigado. Pastor Noé, eu tive acesso a um debate da qual esteve presente o senhor, no caso o pastor Noé, e também o então porta-voz da auto-intitulada Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. E durante este debate o senhor afirmava, e cito aqui, o senhor afirmava que a então Comissão de Reforma não estava a agir conforme os estatutos da Igreja Universal. Ou seja, se dependesse da observação dos estatutos da Igreja Universal do Reino de Deus e das leis vigentes no nosso país, a Comissão de Reforma era ilegal e não tinha pernas para andar. Fim de citação. No entanto, de lá para cá, deixamos de ter a Comissão de Reforma e passamos a ter então a Igreja Universal do Reino de Deus de Angola. A minha pergunta é a seguinte: o senhor reconhece que esteve equivocado na altura ou continua a manter o mesmo posicionamento? A mesma afirmação segundo a qual esta comissão de reforma era ilegal e, consequentemente, a igreja que se fundou resultante da tal autocomissão de reforma da igreja também é ilegal. Pastor Noé Mateus, da Igreja Pentecostal, por favor. Olha, eu sou pela lei e pela justiça. Eu penso que das várias tentativas que procuraram fazer para coagir aquilo que é o meu pensamento relativamente a isso, fico com o mesmo pensamento, porque assim, as instituições são conduzidas por valores e princípios e os estatutos de uma instituição devem ser valorizados e respeitados. Na altura que nós tivemos esse debate, eu tive acesso ao Estatuto da Igreja Universal, do qual está a falar de direitos, está a falar de legalidade. Se o Estatuto diz que ele é o único que tem legitimidade para convocar uma Assembleia Geral, o Estatuto quem trouxe foi o pastor Jimmy, nem fui eu que tinha levado, então é ilegal convocar uma Assembleia Geral que não seja convocada pelo presidente. Não fui eu que disse. É o estatuto que diz. Então, não é uma coisa que o pastor não tenha dito porque pensou pela sua própria cabeça que devia fazer. E eu disse, não, o estatuto diz isso, porque foi o estatuto que o pastor Jim havia levado. E, no entanto, mantenho a posição do estatuto, não é a posição do pastor Noé, é a posição do Estatuto da Igreja Universal, que deixa de forma muito clara que o único que tem legitimidade para convocar a Assembleia Geral ordinária e extraordinária da Igreja Universal é o seu legítimo representante ou presidente, que é um bispo, pelo que sei, está no Brasil em fase de tratamento. O resto é ilegal, não é permitido pelos estatutos da Igreja Universal e nada tem a ver com o posicionamento do pastor Noé, mas pelo estatuto, aliás, qualquer cidadão que queira ter isso como verdade, busque o Estatuto da Igreja Universal, procure ler o Estatuto da Igreja Universal para compreender o que lá está escrito. Eu fiz uma leitura muito sucinta na altura e discuti isso com o pastor Jimmy a nível do encontro. Então, não foi o meu posicionamento, mas é o que o Estatuto diz e devemos deixar isso claro. Se calhar é uma boa oportunidade para os pastores da Igreja Universal exporem o Estatuto para que os membros da Igreja tivessem acesso a esse documento tão importante para a direção tanto da Igreja em si. Muitos membros provavelmente não conhecem o que diz o Estatuto da Igreja Universal. Isso seria uma ferramenta boa também para poder continuar a debater essa questão da situação da Igreja Universal em Angola. Senhor pastor Bartolomeu Bango, os pastores que estão na auto, e eu continuo com esta, não é? Continuo a usar esta denominação autocomissão
da reforma, não é? Mas na verdade queria dizer, os pastores que estão na então Igreja Universal do Reino de Deus de Angola desconhecem os estatutos da Igreja? Olha, uma boa parte dele desconhece. Uma boa parte dele realmente não tem conhecimento do que diz o estatuto da igreja. Agora, é uma atitude totalmente negativa, nós como cristãos que somos, que eles tomaram. Agora, o porquê deles terem essa atitude? Nós hoje concluímos que o objetivo era e é tomar a igreja. Tomar a igreja e fazer uma outra igreja. Uma outra igreja como se fosse uma igreja patriota. Porque nós, às vezes, recebemos mensagens, recebemos, às vezes, telefonemas de pessoas dizendo para nós assim, você é angolano, tem que estar conosco. Eu, às vezes, digo, não, por eu ser angolano, não me implica dizer que eu devo apoiar o erro, o crime. Então, doutor, o problema de tudo isso é que quem conhece o estatuto são poucos ali. E eles não conseguem ou escondem para que os outros não descobrem. Eles escondem. Mas os líderes conhecem? Os líderes conhecem o estatuto ou não? O senhor... Sim, conhecem. Okay. E eles agem à margem desse estatuto. Exatamente para quê? Para se concretizar os seus intentos particulares. Porque eles não estão preocupados com almas, não estão preocupados em ter um crescimento da igreja em termos de ganho de alma. A única posição que eles têm é apenas tomamos, faz parte, é nosso. É isso que eles querem. E é triste, nós como cristãos, porque nós como cristãos, a única missão que nós temos aqui é fazer com que o nome de Cristo cresça cada dia mais, com almas ganhas, e infelizmente hoje, com essa situação, há um atraso muito grande. Há um atraso muito grande naquilo que deveria ser feito, infelizmente. Doutor Ângelo, é possível, claro, em termos legais, é possível haver essa coexistência de duas instituições com nomes semelhantes e até a fazerem uso dos mesmos símbolos? Estou a falar da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, que, de acordo com aquilo que foi a explicação ou a intervenção do pastor, tanto do pastor Noé quanto do pastor Bangu, não é? Esta Igreja Universal do Reino de Deus de Angola é ilegal, não é? Mas, no entanto, perguntava eu, aliás, será que é possível essa coexistência de duas instituições com nomes semelhantes, a fazerem uso dos mesmos símbolos? Ora bem, em termos jurídicos, em termos legais, até a própria lei da liberdade de religião, crença e culto, no seu artigo 3º, define a igreja como sendo o conjunto de fiéis ligados pela mesma fé. Este é o conceito formal da igreja. E aqui vamos então entender agora a igreja enquanto pessoa coletiva. Enquanto pessoa, a igreja com personalidade jurídica é uma pessoa coletiva do direito privado. E para que seja pessoa jurídica, obrigatoriamente deve ser regida por um conjunto de normas. E, nesse caso específico, estamos a falar dos estatutos. Disse bem o pastor Noé que o estatuto da igreja prevê a convocação às assembleias, quer ordinária ou extraordinária, única e exclusivamente pelo presidente do Conselho de Direção e, na ausência desse, pelo vice-presidente que o substitui. Ou seja, não sendo nenhum, por estar ausente, nenhum substituto, as pessoas que convocaram a Assembleia Extraordinária, essa Assembleia passa a ser ilegal. De lá para cá, todos os atos praticados não existem. De lá para cá, todos os atos não existem. Ademais, a própria lei da liberdade protege os objetos e os símbolos das instituições. Ou seja, não obstante a igreja ser criada, e isso está consabido que a igreja é de direito angolano, mas o que se debate aqui é a liderança espiritual. Para os irmãos da auto-intitulada Comissão da Reforma,
que para mim, em termos jurídicos, não existe. E, infelizmente, temos assistido ações e atos com cobertura de entidades do poder executivo e não judicial, que ainda não tivemos nenhum pronunciamento para criar esse conflito na cabeça das pessoas. Temos Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, com material de governança acompanhando depois da última Assembleia de 3 de fevereiro, e temos a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. E se formos para o fundo da questão e o pano da lei, a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola é aquela que existe. É aquela que existe e é aquela que os estatutos consagram e que vamos assistir o Poder Judicial com um pronunciamento, então, sobre os atos ilegais praticados. Né? Estamos a assistir uma mera inércia, morosidade, para então chegarmos à conclusão que venha então dirimir esse conflito. Que, em princípio, era um conflito interno, mas agora temos assistido entes do direito público a se pronunciar sobre um conflito interno de uma ente do direito privado. Doutor Ângelo, ainda em sede desta pergunta, a Igreja Universal do Reino de Deus pode eventualmente reclamar o uso, não é, por parte desses auto-intitulados, não é? Ou seja, por parte desta auto-intitulada Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Universal como tal, não é? Visto que é a detentora do símbolo, não é? Do logotipo, pode eventualmente reclamar o uso indevido de um bem, não é? que a ela pertence? Sim, pode reclamar. Né? Aqui, enquanto pessoa coletiva e comunidade jurídica, né, isso é um direito que cabe a todas as pessoas que se sentirem lesadas. Estamos a falar que está sempre primeiro retirado o direito de usufruto de um meio que assim constitui, bem como está a ser usado de forma indevida aquilo que são os seus símbolos, né? Então, junto das instâncias competentes, mais precisamente, não uma reclamação, porque a reclamação é feita diante do órgão que praticou o ato, e nesse caso, estamos a falar de uma ação judicial, né? Então, a Igreja Universal tem essa legitimidade para, junto dos órgãos competentes, os órgãos judiciais reclamam, ou seja, interpor ação para que seja, então, colocada um fim no uso indevido, quer dos objetos, quer do símbolo, né? E aqui, quer dos imóveis, que a igreja já o fez por meio das ações de providência cautelar para a restituição provisória da posse. Pastor Noé Mateus, da Igreja Pentecostal, não é possível, e eu quero aqui, ou seja, eu farei duas questões, não é, em uma. Não é possível evitar-se que hajam descontentes, não é? Sobretudo no corpo pastoral. Isso não é possível. Isso pode acontecer. Está a acontecer agora com a Igreja Universal do Reino de Deus, poderá acontecer com uma outra denominação religiosa. Não que nós queiramos que isso aconteça de facto, não é? Mas pode eventualmente acontecer. Neste caso, os líderes de outras igrejas não deviam estar preocupados, não deviam também estar interessados em ver não é esta, vamos lá, se calhar chamar de rebelião ou crise de liderança na Igreja Universal do Reino de Deus resolvido da melhor maneira possível, por formas a evitar com que isso depois também seja, não é, seja uma espécie de modismo. Esta é a primeira questão. A segunda, não é a altura sobretudo dos líderes das igrejas evangélicas, não é? Criarem aqui um mecanismo, se calhar uma espécie de pacto de Horácio, como acontece com a Igreja Católica, onde um padre ou um bispo, mesmo depois de desvincular-se do clero, não sai a público para, de forma verdadeira ou caluniosa até, não é, falar de situações internas da igreja. Eu quero a opinião do senhor pastor relativamente a essas duas situações. Por um lado, a aparente despreocupação dos líderes de outras denominações religiosas, como se isso nunca, não é? Nunca iria ou nunca irá acontecer,
não é? na igreja da qual ele lidera, e por outra, então, essa necessidade de encontrar-se aqui à luz dos estatutos das igrejas ou um outro mecanismo para evitar, então, que o mundo se escandalize com situações do gênero. Pastor Noé, por favor, a sua opinião. Bom, a Bíblia deixa claro que reino dividido não subsiste, não permanece. E para nós, eu penso que isso não é só uma preocupação da liderança da igreja, isso deve ser uma preocupação de toda a membrazia, seja desde o membro até os líderes do mais alto escalão da denominação, porque a igreja não pode, de alguma forma, ser permissiva a situações que levam ao escárnio do corpo de Cristo. Eu tenho um amigo que ele gosta muito de usar a expressão que o corpo de Cristo, o mundo não pode ver a nudez do corpo, né? O mundo não pode ver. E o que está a acontecer, infelizmente, na Igreja Universal, foi uma exposição muito grande daquilo que eram assuntos ou questões internas da Igreja, e daí a questão do pacto. Querendo ou não, a Igreja depois terá que definir a estrutura da sua liderança. E isso depois, tudo o que está acontecendo agora, vai pesar na Igreja. Não importa quem vai liderar. No final de tudo, vai acabar pesando, porque entregou-se ao mundo, à população, a capacidade de julgar a Igreja Universal. E era isso que devia ter sido evitado desde o início. Ou seja, havia de se fazer um trabalho muito grande a nível da Igreja para evitar que fosse, ou que seja, no caso, o mundo a decidir ou definir aquilo que é a Igreja Universal. Hoje, infelizmente, como a Igreja Universal está na boca do povo, a forma como as pessoas falam... Mas agora aquilo que estavas a dizer tornou-se uma espécie de modismo, falar de qualquer forma, coisa que me causa um certo desconforto. Eu, enquanto crente, enquanto pastor, enquanto membro de uma igreja, não gosto que se fale mal da igreja. O reino de Deus tem muita coisa para se fazer. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. E quando uma estrutura como a Igreja Universal, que diga São Paulo da verdade, ganhou e transformou muitas vidas, chega a esse declínio, não sei também se vou dizer se é de liderança, se é por causa da crise de liderança ou outros, mas quando chega a esse nível é necessário nós pensarmos que tipo de posicionamento nós devemos ter, nós que estamos aqui fora, do outro lado, não é? Para que esta situação não se expanda para outras igrejas, outros ministérios. Nós, a nível da nossa igreja, nos últimos tempos, temos discutido muito também a respeito dessa questão. Inclusive, discutimos também acerca da lealdade e da deslealdade, que são elementos que destroem muitas igrejas, muitos ministérios, e muitas lideranças se veem numa situação complexa ou complicada e muitas das vezes sentem-se num beco sem saída, porque deixam que o desleal cresça a nível da estrutura. E quando o desleal cresce a nível da estrutura, contamina todo o resto e depois fica uma coisa difícil de controlar. Portanto, devo dizer que as lideranças das igrejas, por mais que não se pronunciem, voltamos ao assunto que eu falei há pouco tempo atrás, por mais que não se pronunciem, com certeza estão a acompanhar esta situação que a Igreja Universal vive, que não é nova no país, é fundamental dizer isso. Já houve e já tivemos outras igrejas que viveram situações de dissensão e portanto, muitas delas ainda estão com problemas por resolver. Atenção, continuam a procurar resolver essa divisão, essa separação de dois grupos. O que eu lamento, eu sempre falo isso, sem medo
de represália, de sem medo de qualquer posicionamento de quem quer que seja. O que mais me incomoda é ver o Estado angolano a entrar na igreja e depois tomar as rédeas do jogo. Quando já chegamos nesse nível, já é complicado, não é? Quando a igreja não é capaz de resolver o seu próprio problema e aí o Estado é obrigado a entrar na vida interna da igreja para dirimir os conflitos que essa igreja passa a viver. No entanto, não é bom que nós tenhamos a igreja que é parceira do Estado na mão do Estado. Vou repetir aqui, a igreja é parceira do Estado, então não é bom que a igreja que é parceira do Estado esteja na mão do Estado. A igreja tem o seu papel, o Estado tem o seu papel, a igreja faz parte do reino de Deus, o Estado faz parte do reino terreno. Não é aceitável que isso aconteça. Agora, nós que fazemos parte do reino de Deus, nós que somos obreiros, servos do Senhor, é que temos que saber lidar com essas questões para evitar que não aconteça essa invasão, não é? Porque se o Estado toma a igreja para si, a igreja deixa de ser igreja, passa a ser uma igreja ao serviço do Estado, que é coisa que não se deve permitir, já que essa promiscuidade acaba sempre fragilizando a igreja e tira aquela responsabilidade que a igreja tem enquanto uma instituição espiritual. Pastor Bangô, o pastor também concorda com o pastor Noé quando dizia que há aqui alguma intenção do Estado de controlar a Igreja Universal do Reino de Deus? Olha, Ou algumas pessoas ligadas ao Estado, não é? Não vamos colocar o Estado como tal, mas algumas pessoas com alguma responsabilidade ou algumas pessoas da elite política angolana, não é? Haverá aqui indícios, não é, de algum envolvimento de pessoas com esse tipo de intenção? Olha, pelos últimos acontecimentos, é claro que existe. É claro que há claramente intervenção de alguns agentes de setores públicos, até mesmo de políticos, porque nós acabamos de observar nos seus vídeos ou nas suas publicações que estamos com o fulano, estamos com o Beltrano está do nosso lado, o Cicrano nos dá-nos o apoio todo. É triste, realmente é muito triste, mas eu diria que uma das causas que leva esse tipo de comportamento é a não conversão, é a pessoa não ter nascido de Deus, porque quando a pessoa nasce de Deus, ela é convertida, a visão dela com relação à vida cristã é totalmente diferente. E eu gostaria até de dizer o seguinte, existe um grande decreto que é o princípio e o fim. Esse decreto é o decreto de Deus. Quer dizer que entre o princípio e o fim, há uma escolha que nós fizemos. Eu escolhi, por vocação, ser pastor. E essa escolha me leva a todo custo a viver de acordo como um pastor, como um servo deve viver. Agora, no momento que eu paro e passo a viver totalmente ao contrário da visão de um pastor, então o caminho é exatamente esse. Luto pelos bens materiais, luto pelas posições, luto pelos cargos e não interessa quem estiver à minha frente. Se o objetivo está em cima, eu vou atropelar, vou ficar em cima. E infelizmente temos acompanhado hoje dentro da Igreja Universal esses momentos. É triste realmente, é lastimável o que acontece dentro da igreja. Quem levou os assuntos internos da igreja foram pessoas que nem eram nem pastor mais da igreja, já tinham sido desligados, já tinham saído da igreja há bastante tempo. Uns já estavam 2 anos fora, outros estavam 3 anos fora, outros estão 5, outros 10 anos. São esses que se uniram para então trazer a público um assunto que é eterno. Até dizer para o pastor Noé, não é a primeira vez que acontecem situações dessas na igreja, dentro da Igreja Universal. Já aconteceram situações dessas que foram resolvidas internamente. Mas o objetivo de destruir a igreja, aí eu concordo com o senhor pastor Noé, que é a parte do corpo de Cristo, porque não adianta, não, destruímos o braço. Eu não vou sentir,
é um pensamento totalmente ao contrário. Destruíram a perna, mas eu não vou sentir. Eu faço parte do corpo de Cristo. E a omissão de muitos líderes me deixa triste. Porque eles podem criar comissões, vir à igreja, procurar a direção da igreja legítima, querer ter informações, ter conhecimento do que realmente está acontecendo, mas não acontece isso. É como se dissesse assim: problema é vosso, que vocês se virem, que vocês se aguentam. Mas esquecem, nós fizemos parte do corpo de Cristo. E a escolha que nós fizemos hoje, no final de tudo, cada um de nós vai colher a escolha que fez. Porque nesse final tem os céus e tem o inferno. Aí cada um escolhe. Olha, infelizmente, estamos nesse caminho. Ok, vamos então agora apresentar uma peça antes de fazer aqui a questão, no caso, antes de fazer a questão seguinte. Produção, por favor. Eu tenho a confirmação da produção que a peça, ou seja, que o vídeo já está preparado. É possível? Ok. Palhaços aí. Sete jornada. Ele mano, tá nem botando para falta. Hã? Ok, obrigado. Eu pedi à produção que colocasse este vídeo porque existem denúncias segundo as quais a medida de expulsão dos missionários brasileiros resulta de uma carta que foi enviada pela liderança da auto-intitulada Igreja Universal do Reino de Deus de Angola, não é? Aos nossos serviços de imigração e estrangeiro. Haverá aqui uma falta de coordenação entre o SME e a PGR, visto que os missionários, alguns dos missionários brasileiros, não é, são acusados de cometimento de crimes e eventualmente, se eles estão a ser acusados de terem cometido crimes, não seria do interesse do Estado angolano que eles permanecessem cá no nosso território, não é, para na verdade serem então julgados, né, condenados ou não. E a pergunta vai para o Dr. Ângelo, não é? Visto que é mesmo a tua área. E aqui acrescentar que dentre esses 12 missionários, não é, que receberam esta ordem de se retirar de expulsão, no caso, não é, está um pastor que na verdade foi agredido, apresentou uma queixa numa esquadra local, parece-me que apresentou na esquadra da Samba, e no entanto será obrigado a se retirar do território angolano sem antes ver, não é, a sua queixa ser prontamente, não é, resolvida. Doutor Ângelo. Se diz que é falar tudo, né? Infelizmente, a notificação de abandono emitida pelo SME acaba por confirmar aquilo que são as suspeitas. Por quê? Porque na própria notificação de abandono, o SME começa por dizer que, em resposta a uma nota, né, dizer o número da nota, da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola. E é preciso também que tenhamos atenção que as próprias notificações de abandono não notificam os pastores para abandonar por estarem ilegais, porque a nota remetida ao ICME é uma nota de cancelamento. E essas notificações às quais eu tive acesso por exclusividade, né, têm 3 linhas. E a linha A é que, antes de notificar do abandono, primeiro o ICME cancela o visto. Ou seja, a linha A é cancelado o visto e só depois na linha B é que é notificado para abandonar. Se o visto é cancelado, o visto de permanência, é porque o visto está em vigor. E o visto só é cancelado em função da carta
que é interposta pela auto-intitulada Comissão de Reforma ao SME. E mais, fruto da total descoordenação, hoje, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, numa entrevista concedida no Jornal da Angola, diz que consultou quer os representantes da Procuradoria no SME, quer os representantes da Procuradoria no SIC, que nenhum deles foi, ou dos missionários que tiveram a indagar o FME e aí se averiguar que quer os pastores, ou seja, aqueles missionários que são acusados de algum crime, aqueles missionários que são ofendidos em outros, esses serão então criadas as condições para que permaneçam no país até que o processo transite em julgado. Então, Ok, está esclarecido. Ok, está esclarecido. Doutor Ângelo, vamos passar para o pastor. Vamos passar para o pastor Bartolomeu, não é? Visto que também a rede estás com problemas da rede. Pastor Bartolomeu, qual é o sentimento que paira, não é, no coração dos pastores e bispos angolanos, não é, a assistir a uma situação como esta? Dos seus camaradas, dos seus companheiros de obra a não terem os seus vistos renovados e convidados então para se retirar do território da República de Angola. Olha, é um sentimento de muita revolta porque é um simples facto que deveria ser resolvido. Nós temos apelado que se faça justiça, mas não querem, é isso que nós concluímos, não querem que a justiça seja feita. E essa atuação do Serviço de Imigração Estrangeira é mais um plano, que nós temos dito, de se concretizar um golpe que eles querem dar na igreja. Porque, ainda que eles tenham toda a autoridade para fazer isso, é como o doutor Ângelo falou, quem mandou a carta, quem assinou a carta é o senhor Valente. E eu duvido que eles não tenham conhecimento. O senhor Valente, que na verdade é o líder de uma igreja que não existe. Que não existe, não é reconhecido. Legalmente, não é? E é um indivíduo que fala em nome da Igreja Universal, que não faz parte da Igreja Universal. Então há uma revolta muito grande. E nós só pedimos que se faça a justiça. Nós não estamos pedindo que nos dão aquilo, só queremos que se faça a justiça. Se eles pegassem o processo ou o crime, a queixa-crime que nós apresentamos e fossem feitos procedimentos e isso a julgamento, nós teríamos o problema da igreja resolvido. Mas é o que nós temos falado sempre, a interferência de alguns políticos, interferência de algumas instituições do Estado, que deixam de fazer o seu trabalho para fazer aquilo que nos compete. Porque se o Estado é laico, eu acredito que a única coisa que o Estado deveria fazer era chamar as duas partes, no caso, e saber das duas partes o que realmente está a acontecer e dizer assim, vocês resolvem segundo os estatutos da igreja, e nós, segundo o estatuto da igreja, iríamos resolver o problema da igreja. Ou então os tribunais se pronunciam, mas não. Hoje o que acontece? É a expulsão dos brasileiros. O que vem depois? Não sabemos. E depois também não sabemos. Agora, a revolta do povo é essa. Vai às ruas, se manifesta, vai à rua clamando, porque não aceita claramente a atuação de algumas instituições do Estado. Infelizmente, é triste. Ok. Pastor Noé. Pastor Noé? Ok, já ingressou. Já retornou. Eu peço ao pastor Noé que assista com muita atenção o vídeo que a nossa produção vai colocar agora. Claro que os outros também devem assistir, mas em particular o pastor Noé, porque a pergunta vai ser dirigida em primeira instância ao senhor. Levou a estar aqui hoje é revolta, indignação, porque eu não aceito que os rebeldes, a decisão deles fale mais alto do que a voz do povo da Igreja Universal, que é o povo de Deus. Porque aquele rebelde, o Valente, João Bartolomeu, Felme, cresceram na Igreja Universal. O Felme veio da escolinha. O João Bartolomeu veio jovem, criança. Esse brasileiro que ele hoje está a massacrar,
é quem lhe criou. O Valente era batuqueiro aqui no Zepirão, era assaltador das Quingla. Quantas pessoas ele não deu tiro, não matou? Quantas senhoras Quingla ficaram sem dinheiro na mão do Valente? Que ele devia dar graças a Deus a este brasileiro que ele hoje quer escorraçar da Angola para o Brasil. Quando chegou a altura do fuzilamento do grupo deles, eles já estavam na mão do brasileiro na Igreja Universal. Os outros foram. Hoje, está cuspindo o prato que um dia o brasileiro lhe deu a comida para ele comer. Uau. Uau. Pastor Noé, a minha pergunta é a seguinte, não é? Em função do pronunciamento desta senhora, a minha pergunta é a seguinte, é notório aqui uma certa, primeiro é notório aqui uma certa revolta da senhora, é notória esta revolta da senhora, mas no entanto também chama a atenção o facto da senhora mencionar como algum desses líderes, desta suposta Comissão de Reforma da Igreja chegaram à Igreja Universal. A senhora na peça dizia que o senhor Valente chegou como, ou seja, estava a ser perseguido pela polícia e no entanto, foi nessas condições em que ele chegou à Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos diante daquilo que é uma das, ou se calhar o fito principal da Igreja, que é salvar almas, não é? Servir como um instrumento também para, vamos lá dizer, a reciclagem, não é? Do indivíduo, não é? em termos de conduta moral e cívica. Esta é a primeira questão, a primeira pergunta que eu coloco ao senhor. Certamente é de facto impactante quando nós ouvimos a transformação que houve na vida do Bispo Valente. Parece-me que a senhora fala conhecendo, espero que o conheça, e de alguma forma todos nós acabamos entrando na casa do Senhor com um ou outro problema, e nisso somos transformados. Claramente que há aqui e devia haver um espírito de gratidão a Deus e a todos aqueles que foram a ponte para a transformação tanto do Bispo Valente. Mas eu gostava de dizer que esse é o papel da Igreja. O papel da Igreja é exatamente esse, de transformar a vida do indivíduo. Agora, é fundamental também fazer uma introspeção de todo um trabalho que a Igreja fez, faz e fará daqui para diante na vida do indivíduo. Não é assim? Porque, diga-se o bom da verdade, tudo isso que está a acontecer a nível da Igreja Universal são situações criadas por membros da Igreja Universal, sejam dissidentes ou não. Muitos desses irmãos não conheceram outra igreja. Tudo que eles sabem, tudo que eles vivem, tudo que eles pensam, aprenderam a nível da igreja, com seus defeitos ou não. Nós, a nível da nossa igreja, refletimos muito sobre isso. Os tempos mudaram. Hoje as pessoas levantam as mãos, dizem que aceitaram a Jesus, mas não aceitar mesmo que é bom. Não aceitaram. Então, é fundamental acompanhar, hoje, nos tempos de hoje, acompanhar o membro crente da igreja com muito treinamento, muita formação para não acontecer com situações como essas. Eu, quando tive a possibilidade de debater com o pastor Jimmy na altura, eu disse algo que até hoje não sai da minha cabeça. Eu espero que ele e os demais irmãos
que estão na chamada Comissão de Reforma reflitam no que eu falei na última entrevista. Primeiro, eu sou a favor da unidade da igreja. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não tem alas, não tem nacionalidade, não tem grupos, e ela não se divide, porque o reino dividido não subsiste, e o reino é único. Segundo, muitas das vezes as pessoas que também manifestaram interesse de saírem do grupo, primeiro vão sair do grupo e depois vão sair no grupo. Ou seja, há um interesse primeiro de sair de forma coletiva da igreja, dividindo em aula. Depois disso ser aprovado, se vai ser, não sei quais são os trâmites, não sei se vai ser de forma legal ou ilegal, porque hoje, pelo andar da carruagem, tudo é possível, porque o impossível está acontecendo. Os estatutos da igreja, do meu ponto de vista, não estão a ser velados ou respeitados. Então, se o impossível está acontecendo, o possível será o mais fácil. Mas quando isso acontecer, escreva que eu lhe diga que há um grupo que está interessado primeiro a sair do grupo, mas depois vai sair no grupo. Não é assim? Vão aparecer outras alas, outras fracções, outras discussões. Por quê? Porque a forma como o processo está a ser liderado, a nível tanto da própria Comissão da Reforma, não vai ajudá-los a estarem juntos durante muito tempo. E o caráter das pessoas, sejam aqueles que permanecem com a originalidade da Igreja Universal, seja aqueles que saem, também vai, portanto, no final, ditar qual será o verdadeiro fim da Igreja Universal. Agora é muito cedo para nós olharmos para um indivíduo e dizer porque ele antes foi aquilo, agora aquilo que ele foi está a ser usado. Ainda vão surgir muitas coisas vão surgir diante tanto deste drama que a Igreja Universal está a viver, porque cada um indivíduo é um indivíduo. E neste interesse, primeiro, todos têm um inimigo. Os inimigos são os brasileiros. Então, a nação brasileira, os missionários brasileiros é o inimigo. Esses inimigos depois vão ter que sair de uma forma ou de outra, seja por essa via que agora está a usar, que há um contrassenso, porque a PGR diz que eles têm que ficar, mas o Serviço de Imigração e Estrangeiro diz que eles têm que ir do um lado. Os missionários não sabem se obedecem a quem, se obedecem a PGR que disse que fica, ou se obedece o Serviço de Imigração que disse que vai. Enfim, se forem, deixam crimes cometidos aqui, porque estão a ser acusados de crimes, se ficarem, cometem crimes. Enfim, essa trabalhadice, essas situações, um dia vai ter que terminar e os missionários brasileiros vão se render porque têm família, estão a ficar velhos, também vão ter que voltar à sua nação. Vão ficar os angolanos. No caso, vão e vêm outros missionários, não é? Quer sejam brasileiros, portugueses, americanos. Certo. Mas sabe, os missionários sempre virão na nossa igreja, na igreja que eu sou membro. Tem missionários. Olha, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, é agora, não vai 30 anos que deixou de ter líderes missionários que vieram dos Estados Unidos. É recente isso. E nós soubemos lidar com essa situação. Hoje, os representantes legais da nossa igreja são angolanos e nunca precisamos chegar a esse nível que a Igreja Universal chegou, porque sempre esperamos compreender o momento de fazer a coisa certa no lugar certo, respeitando o papel dos missionários a nível, tanto, da nossa estrutura eclesiástica. Mas vocês, a Igreja Universal, como um todo, vai ter que aprender a lidar com isso e, lamento dizer, no meu ponto de vista, isso pode ser, podemos ter pontos de vista diferentes, mas isso é algo que não vai acabar agora. Ouvindo esta senhora, esta irmã e muitas outras pessoas que hoje sabem que não vão estar do lado, portanto, do bispo Bezerra e vão estar no outro lugar, vão ter sempre duas alas, vai ter sempre aquelas fricções de quem é, quem não é. Isso leva uma eternidade, até que a Igreja Universal, de facto,
decida sentar como irmãos e procurar dirimir os seus problemas como outras igrejas conseguiram fazer. Eu ainda acredito que é possível, a nível da própria estrutura da igreja, encontrar uma solução que seja adequada àquela que é a visão atual da igreja. E os missionários sempre vamos, em toda a denominação, que começou com missionários, sempre terão missionários. Aliás, os missionários fazem parte da obra do Senhor. É fundamental ter missionários em qualquer estrutura eclesiástica. Ok, muito bem. Pastor Bartolomeu, de acordo com a peça, qual é a opinião do senhor? Estamos diante aqui da falta de conversão deste... Claro que não queremos aqui fazer esse tipo de julgamento, mas atrevo-me a perguntar se estamos diante da falta de conversão deste indivíduo ou então até de uma certa ingratidão, tanto a pessoa, não é, do Senhor Jesus Cristo, quanto a Igreja Universal como instituição. Eu fico com as duas coisas. Primeiro, falta de conversão. Depois, a falta de gratidão. Só para concluir, pegando a deixa aí do pastor Noé, dizer que o pastor Noé, muitos deles já saíram, já abriram suas igrejas. Uma boa parte deles já abriram igrejas. Nós temos conhecimento, temos foto, temos imagem dessas igrejas. E dizer também, pastor Noé, que é difícil você negociar com alguém que diz assim: eu não quero trabalhar com o pastor Noé. Eu simplesmente, a partir de hoje, pastor Noé, não quero trabalhar consigo, não me revejo nas tuas ideias, eu quero ir embora. Como é que você vai negociar com essa pessoa que não se revê nas tuas ideias? Não se revê nas ideias do grupo? É o que aconteceu com esse indivíduo. Ninguém o expulsou. Eles simplesmente vieram e disseram, chegaram a polícia e disseram: não, eu não quero fazer parte da Igreja Universal mais. Vou sair. Eu vou me embora. E muitos deles, que já estavam na disciplina espiritual, porque não estavam em condições de serem pregadores, não estavam em condições de pregar a palavra de Deus, porque adulteravam, roubavam, e o pior de tudo, viviam na mentira, aproveitaram esta oportunidade de se unir a esse pequeno grupo e criar essa confusão toda para a igreja. Então, aí eu fico com essas duas palavras. Primeiro, falta de conversão. Segundo, gratidão. Porque ainda que não fosse convertido, pelo menos seria grato por aquilo que os missionários brasileiros fizeram por eles. Porque muitas das vezes quem deu de comer a eles foram os senhores pastores brasileiros. Nós tivemos até pastor que acabou falecendo aqui. Pastor que acabou falecendo aqui. O corpo foi enterrado aqui. Missionários brasileiros que morreram aqui. Nós temos o caso do pastor Eli, que foi assassinado aqui. Nós tivemos o caso do pastor Fiel, que morreu de doença aqui em Angola. E isso, às vezes, nos entristece muito, ficamos tristes. Mas sabemos que Cristo está no controle de tudo e, na verdade, a igreja vai vencer, vai triunfar. Sei que vai ser um pouquinho difícil, mas vamos triunfar. Também. Vamos então, a seguir a mais um vídeo. Produção. Mas a justiça já foi feita do ponto de vista do suposto conflito administrativo que tinha na igreja. Não é este vídeo. Ou seja, o o conflito de liderança foi sanado. Não é este. Vamos usar este depois, não é? E vou precisar também para este vídeo vou precisar da intervenção do Dr. Ângelo, mas eu quero o vídeo anterior, onde o senhor João Bartolomeu está vestido de fato. Está com blazer, no caso. Não é possível? Senhor Gonçalves, olhos de sapo. Tens olhos grandes, mas não estás a ver o perigo que está perto. Orgulhoso, soberbo. Você pensa que aqui no Brasil, senhor Gonçalves, tua boca esquadra. Senhor Gonçalves, você é malandro. Tua malandrice e a tua macaquice
vai acabar aqui. Você vai sair daqui humilhado, envergonhado. Mas você é um bandido. Você é um bandido, rapaz. Seu palhaço. Seu babaca. Você está pensando que eu tenho medo de você? Não tenho medo de você, senhor Gonçalves. Eu te avanço. Se você tiver dúvida, domingo eu vou aí no Macolosso. Seu covarde. Palhaço. Seu mentiroso. Você nem vale a calça que você veste. Você devia vestir saia. Na África do Sul iam te escortejar, rapaz. Aquele povo não brinca. Nós aqui até ainda estamos a te dar muito tempo. Nós temos outras maneiras de resolver esse problema. Pastor Noé. Pastor Noé? Parece-me que o pastor Noé não está... Ah, o pastor Noé saiu. Enquanto esperamos pelo pastor Noé, eu vou fazer algumas perguntas ao pastor Bartolomeu, não é? Pastor Bartolomeu, neste caso, né, o teu xará, o senhor João Bartolomeu, já alguma vez trabalhou com o Bispo Gonçalves para apresentar uma espécie... Eu vejo nas palavras dele, não é, como se fossem palavras, não é, carregadas de ódio, ou como se tivesse alguma coisa pessoal contra o Bispo Gonçalves. Já alguma vez trabalharam juntos? Olha, nunca trabalhou com o Bispo Gonçalves, nunca, em nenhum momento trabalhou com o Bispo Gonçalves. Eu apenas posso dizer que uma das suas raivas, ou ódio contra o Bispo Gonçalves, é porque a saída dele foi na época em que estava na direção espiritual do Bispo Carlos. E quando o Bispo Gonçalves assumiu, veio para tentar organizar e criar condições de trabalho para os pastores, veio com aquela disciplina que é característica da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele já fora da igreja, ela achou que teria uma oportunidade de vir cobrar uma indenização da igreja. Porque é bem verdade que muitos dos bens da igreja estavam no nome dele. E ele pediu um valor de 180 milhões de kwanzas. Quer dizer, isso é um absurdo. Esse é um roubo aos cofres da igreja. E o bispo não aceitou. E eu acredito que é um dos motivos que leva ele a odiar o bispo Gonçalves, e as palavras aí são claras. E a soldado novo. Exatamente, nós temos prova. Nós temos prova desse valor, temos prova. E é ali onde surge, então, essa raiva que ele tem para com o bispo Honorito Gonçalves. Até o bispo nem estava em Angola há muito tempo, o bispo tinha chegado há pouco tempo. A única coisa que o bispo fez foi organizar a igreja. Eu até tenho dito o seguinte: o bispo chegou em Angola e encontrou o comboio descarrilado, o comboio fora da linha. O que o bispo fez foi pegar a carruagem, a cabine e colocar nos carris. E isso desandou. Por quê? Porque eles não querem ver na disciplina. Porque ele fala da igreja, ele estava fora da igreja, não tem legitimidade para falar da igreja. Ele deveria ter falado como um membro, mas ele fala aí como se fosse um bispo da igreja. Ele fala aí como se fosse um quadro da igreja. Não era quadro da igreja, já tinha sido desligado. Mas por quê? Por má conduta, e infelizmente... E quais foram os motivos que estiveram por detrás, do afastamento do senhor João Bartolomeu do corpo de bispado da Igreja Universal do Reino de Deus? Adultério. Ele adulterou a primeira vez, recebeu o perdão da igreja, foi perdoado pela igreja, voltou a cometer segunda vez, a igreja o perdoou, e ele dizia que não conseguia resistir, então a igreja, para tentar preservá-lo, guardá-lo, fez com que ele pudesse viajar para a Costa do Marfim, para ficar lá distante, fazer o trabalho missionário. Ele simplesmente não aceitou, disse que não viajaria, não aceitaria viajar. E foi desligado porque não ter aceitado. E, infelizmente, hoje, vem a público falar como se fosse ainda um bispo da igreja. E a igreja, se fosse má com ele, a igreja expunha toda a situação dele, mas a igreja não expôs a situação dele. Nós poderíamos ter feito cartas ou até mesmo programas
falando do adultério dele, mas não fizemos isso. Nós salvaguardamos não só a igreja, mas também o nome de bispo. E ele se aproveita disso, vai passando nas instituições, vai passando nas igrejas, se fazendo passar como se fosse o representante legítimo da igreja. E nós sabemos que ele é um dos mentores desse golpe. Nós sabemos que ele é um dos mentores desse golpe, infelizmente. O pastor não é, já não, está... ainda acho que não. Nem pra... Ok. Doutor Ângelo, estamos diante de ataques xenófobos, ameaças. Do ponto de vista jurídico, o Bispo Gonçalves devia ou deve apresentar alguma queixa contra o cidadão João Bartolomeu em função, não é, desses e outros, não é, e outras palavras que ele tem estado a usar contra o bom nome do Bispo Gonçalves? Doutor Ângelo. Da pouca informação que temos, né, esta ação em particular faz parte das muitas queixas que a igreja tem, né, contra os dissidentes. E aqui, muito particularmente, o São Bispo Gonçalves contra o Sr. João Bartolomeu. Estamos esperando ter um crime, né, não obstante ser um crime particular, né, dos crimes particulares, para que seja dado andamento, depende, ou estão na pendência da participação ou queixa do ofendido. E, publicamente, temos aí alguns crimes que podemos elencar, como crime de ameaça, injúria. Perdemos o Dr. Ângelo. Difamação, ultraje à moral pública, na peça conseguimos aí constatar algo. Ok. Dr. Ângelo? Consegue ouvir? Sim, consigo. A imagem, não é, ficou estática, mas ainda conseguimos te ouvir. Correto. Né? Ok, estamos mesmo já a terminar. Dr. Ângelo, desculpa-me mesmo por interromper-te. Estamos a terminar, não é, temos apenas 5 minutos. Eu gostava de confirmar o retorno do pastor Noé. Acredito que tenha havido algum problema técnico, daí que o pastor Noé não foi possível continuar até agora. Não sei se já conseguiu resolver, se já retornou, ainda não retornou. Então estamos mesmo já a terminar o nosso debate. Temos apenas 6 minutos no entanto, para terminarmos o debate, mas eu não podia terminar esse debate sem antes perguntar ao pastor Bartolomeu, ao pastor Bartolomeu, neste caso, do ponto de vista daquilo que é, não é, daquilo que é a imagem do bispo, do ponto de vista da imagem do bispo, aquilo que se espera de um bispo, de um pastor, do homem de Deus. O senhor Bartolomeu, com esse tipo de procedimento, usando até termos muito, não é? Vamos lá dizer, termos muito baixo, estará em condições de ainda assim preservar este título de bispo? Estará a dar um bom exemplo, não é, para aquilo que se espera de um bispo, aquilo que se espera de um pastor, não só da Igreja Universal, mas de qualquer uma outra denominação religiosa? Não está em condições, até porque é recorrente já há muitos anos. É um bispo que ele diz que vai avançar. Avançar quer dizer agredir fisicamente. Exatamente, agredir. Mas eu dizia que é um tipo de comportamento que ele já trazia consigo há muito tempo. Nós que convivemos há algum tempo sabemos que esse comportamento dele é característico. Ele já teve exaltações muito altas com a liderança da igreja, até não era nem brasileiro, angolano, em meio à reunião a pastor, a ponto de ele se levantar na reunião, gesticular com o líder, que nem era nem brasileiro. Esse é um caráter dele antigo. E nós até ficamos tristes que ainda continua a usar o nome de bispo.
Eu acho que mesmo já no final do nosso debate, a internet está a claudicar. A internet está a claudicar. Doutor Ângelo? Doutor Ângelo? Claudicar também. Também está complicado o sinal, não é? Ok, então nós vamos... Temos apenas 2 minutos e eu queria então que o Dr. Ângelo, não é, tecesse as suas últimas considerações, não é, quanto ao debate. Se calhar alguma coisa que não foi perguntada, mas tem que ser mesmo o mais telegráfico possível, não é? Em menos de 1 minuto. Vamos lá, Dr. Ângelo. Por favor. Penso que ficou minimamente tudo dito, né? Eu acho que devemos continuar a acreditar na justiça angolana, né? Sabemos que, infelizmente, pela deficiência de magistrados, quer do Ministério Público, quer judiciais, por vezes alguns processos são lentos, mas temos a certeza que a Constituição e principalmente o Estado Democrático de Direito, e aqui especificamente a separação de poderes, irá vir de cima para a resolução desse todo conflito. Então vamos continuar a acreditar que coisas boas virão. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos mesmo a terminar. Doutor Ângelo, eu pedi para não ser tão prolixo, não é? Estamos mesmo já a terminar o nosso debate. Quero aqui agradecer a presença de todos lá aí do outro lado, todos aqueles que nos acompanharam através das páginas do Facebook. O nosso muito obrigado, não é, pela vossa presença. Também quero aqui agradecer o nosso doutor, o nosso jurista, no caso o Dr. Ângelo, que na verdade já é um habitué participar deste debate, não é? O meu muito obrigado para Dr. Ângelo pela tua presença, pela tua prestação. Agradecer também ao nosso ilustre pastor Noé Mateus, não é? Pelos subsídios que foi partilhando conosco durante este debate, e também, claro, não podia deixar de agradecer o pastor Bartolomeu Bangu da Igreja Universal. Voltar a dizer aqui, ou reiterar aqui que teremos o próximo debate no sábado, ou seja, os nossos debates têm sido semanal, não é? No caso, aos sábados, às 20 horas. Então, fique ligado, prepara-se para que estejas então conosco no próximo sábado, e acreditamos que ao longo da semana teremos então novos factos, não é? Novas situações para aqui então discutirmos, discorrermos, e com certeza com novos convidados. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, bom final de semana para todos os angolanos, e em especial os membros, obreiros, pastores e bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, até já, até o próximo sábado, às 20 horas.